Que tal o regime de metas de inflação? A justificativa teórica, depois eu vou apresentar uma outra justificativa teórica, ela é baseada no economista Wicksell. Wicksell é do século passado, anterior ao Keynes, economista sueco, que fala numa taxa de juros natural que evita a inflação. Ele faz um gráfico, taxa de juros, investimento e poupança. É um modelo ainda clássico. Poupança, investimento. Esta aqui é a taxa de juros natural, onde investimento é igual a poupança e não há pressão inflacionária. É uma economia de puro crédito esta. Essa aqui é a taxa de juros natural. Nela, investimento é igual a poupança, então demanda agregada é igual a renda. Não há desequilíbrio. Uma política de empréstimos faz com que a oferta de recursos, de fundos disponíveis para investimento, venha de S0 para S1, há mais recursos, além da poupança, a empréstimos, a taxa de juros natural cai abaixo da taxa de juros de mercado, cai abaixo da natural, isso gera inflação. Essa é a base teórica lá do passado, para o regime de metas de inflação que controla a taxa de juros. Então, essa taxa de juros que evita a inflação, esta daqui seria análoga à taxa de juros natural. A outra justificativa é que a outra perna teórica é que a âncora do regime são as expectativas. O Banco Central é um coordenador de expectativas. Nós já falamos aqui, e eu vou repetir, que no regime monetário de puro crédito é preciso haver uma âncora. No regime do padrão ouro, a âncora é o custo de produção de ouro, o custo de extração de ouro. No regime monetarista proposto pelo Keynes, a âncora é a quantidade de moeda. Agora, a âncora são as expectativas. Então, o Banco Central, ao fixar dessa forma transparente, ao fixar a taxa de juros, ele está dando uma indicação de quanto que ele espera que seja a inflação e que medidas ele vai tomar para reduzi-la se for necessário. Ele toma a medida de elevar a taxa de juros. Isso coordenaria as formações de preços dos setores que têm poder de formar preços. Certo? O professor Pastore, agora, por exemplo, com a mudança de política monetária, com a saída do Meirelles, entrada do Tombini, que depois começa a reduzir a taxa de juros, ele, no passado, escreve um artigo dizendo que o Banco Central perde a capacidade de ser o líder na formação de expectativas por causa dessa mudança. Agora esse discurso já se atenuou, mas a mudança, a política de corte de juros recente, que ela tem 6 meses, talvez, não me lembro, 1 ano, foi recebida com grande alarme, né? E gerou comentários desse tipo, não vai mais poder formar expectativas. Não está seguindo a regra original. E eu argumentei na aula passada, e repito, que me parece uma âncora muito frágil. Primeiro, o preço do ouro, se ele fosse um valor estável, é uma âncora, não é nem uma âncora, é o valor da moeda. Se a moeda, o ouro, tem o ouro tem um mercado específico para si mesmo, a moeda, o valor da moeda é pelo preço do ouro. Vamos dizer, no início do capitalismo, né? Aí não tem dúvida. Numa economia isolada, a âncora pode ser a taxa de câmbio. A Alemanha, o Brasil em 1994. Né? Uma âncora forte.
a montadora, a fábrica de tecidos, ninguém pode elevar os preços, porque a taxa de câmbio pune se você puder importar. É uma super âncora. Salvou a Alemanha da hiperinflação, resolveu a hiperinflação, a superinflação do Brasil, da Argentina, da Bolívia, do Chile, do Equador. Para um país isolado, se o mundo tem estabilidade, a taxa de câmbio é uma âncora potente. As expectativas me parece uma âncora muito frágil. Eu sugeri que, ao invés de ser uma âncora, já que nós estamos falando de navegação, mar, que faz todo sentido em política monetária, ela seria um farol. Ela indica o caminho, mas ela não segura o barco, não, de jeito nenhum. Mas essa é a minha observação. Para os defensores do regime de metas de inflação, são as expectativas. Então, o governo, ao fixar a taxa de juros de curto prazo, que é a única que ele fixa, nos Estados Unidos, bonds do Tesouro de 1 ou 2 anos, ele influencia todo o espectro de taxa de juros de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 30 anos, influencia ou não. Ele dá aquela primeira taxa e indica o caminho esperado dos preços nominais. Se esse caminho indicar a inflação maior do que a desejada, ele eleva a taxa de juros real. Tá certo? Os novos clássicos, os homens atrás do modelo de expectativas racionais, acham que a forma correta, continuam achando que a forma correta de fazer política monetária é controlar M e não a taxa de juros. Certo? Primeiro ponto. E segundo, continuam afirmando que a política monetária não gera resultados. De repente, o Tesouro Nacional, o Banco Central, dobra a quantidade de moeda. Aí eles e nem conta que dobrou. Aí os agentes, que é a palavra que eles usam, não reagem, os trabalhadores são enganados, que vai haver inflação e eles não sabem, os empresários podem ser enganados, que vai haver uma inflação maior do que a que eles esperavam e assim por diante. É o único jeito, mas ninguém faria uma política monetária desse tipo, não faz sentido. A outra justificativa, bastante sofisticada, é apresentada num livro difícil de ler, mas que eu vou citar aqui, do Michael Woodward. Foundations of Monetary Policy. E eu vou apresentar só alguns pontos, e depois eu vou passar a apresentar as críticas. Ele afirma o seguinte, começa pela grande disputa entre os economistas sobre qual é a origem das flutuações da economia capitalista. Ela tem uma origem monetária ou ela tem uma origem real? É culpa do mercado financeiro ou ela é inevitavelmente flutuante, cíclica, com crises de depressão e de euforia? Os modelos mais recentes, chamados modelos de equilíbrio geral estocásticos ou com incerteza, modelam uma economia que está sujeita a choques tecnológicos, a internet, o telégrafo, o tear mecânico, a bioquímica, uma porção de choques tecnológicos que são exógenos, nós não sabemos prevê-los. E esse modelo de equilíbrio geral com incerteza e com esses choques aleatórios
é um modelo real, sem moeda. Mas mesmo sem moeda ele gera uma variação cíclica. É natural. Quer dizer, natural, a palavra que eu não deveria usar depois de tanto criticá-la. É esperado. Por quê? Uma sociedade que há 30 anos atrás não conhecia a internet. Há 100 anos atrás, apareceram os automóveis. Não no Brasil, 1912. Não é? Que há 30 anos atrás conhece uma revolução em biologia, ou seja, uma sociedade, um mundo com tantas inovações tecnológicas e modificações comportamentais, né? O feminismo, a liberdade sexual, a urbanização. Não podemos imaginar que essa sociedade cresce como os modelos do solo imaginam. Qual a taxa de crescimento sustentável, sem considerar a natureza do modelo do solo? É o progresso tecnológico mais SY sobre K. Investimento sobre K. A população cresce a mesma taxa que o estoque de capital, e essa taxa é dada por formação de poupança vezes relação produto-capital. Formação de poupança é 18%, relação produto-capital, um número que a gente não sabe calcular, mas deve ser 1/3, então o mundo inteiro cresceria 6%. Se a população estiver crescendo mais do que isso, é um problema, menos do que isso é problema. Que se ajustaria automaticamente pela modificação das relações capital-trabalho. É pouco provável que essa descrição de sustentabilidade, de um crescimento contínuo, sem sustos, é pouco provável que essa descrição combine com o mundo que nós vivemos, onde as grandes modificações são tecnológicas, né? E são modificações tecnológicas que mudam toda a sociedade, não mudam apenas a linha de produção dentro da fábrica, elas mudam a totalidade da nossa vida. Então ela deve estar sujeita a ciclos de crises. Para o Woodford, você tendo, vamos dizer, aqui uma sociedade que tem 3 produtos, e aqui são preços nominais. Política monetária, principalmente quando estudada pelos monetaristas, supõe que P1, P2 e P3 sobem porque houve aumento na oferta de meios de pagamento, e a culpa é do Banco Central, é dos políticos que preferem emitir dinheiro do que cobrar impostos, assim por diante. Ele fala, esse caso aqui não é relevante. O relevante está havendo modificações tecnológicas dadas que nós sabemos que existem pelos modelos de equilíbrio geral, e esses preços relativos, P1, P2, P1, P3, P2, P3, precisam variar, né? Só que, vamos supor, esses aqui são industriais e são rígidos. Então, a variação gera inflação, porque tem preços nominais rígidos. O Friedman, ou o quantitativista, dizia, não, basta segurar a quantidade de moeda, que você pode fazer P1 subir, P2 e P3 cairão, para manter a inflação zero. Mas esse discurso foi abandonado. Então é preciso, gera-se uma inflação decorrente da rigidez de preços nominais. O regime de metas de inflação, nesse regime, essa diferença entre produto real e produto potencial é uma diferença decorrente de preços rígidos, preços nominalmente rígidos. Nos afastamos do ponto de ótimo, do equilíbrio de mercado que daria alocação ótima de recursos. Então a taxa de juros precisa ser modificada olhando para a inflação e para essa distância entre preços nominais, entre produto potencial e produto efetivo. É a base teórica. Eu não estou sendo cuidadoso com essa base teórica, porque ela é complexa, para eu explicar aqui, é desse livro.
Mas sobressai aí, salta aos olhos, primeiro, que o equilíbrio, que o mercado é considerado um alocador ótimo de recursos. E quando ele não cumpre essa função, é culpa de preços nominais rígidos, o que gera inflação. Então, a inflação vem das oscilações da economia real que precisam de um contramovimento, de uma política monetária que controle essa inflação. Tá certo? Ele pergunta, que índice de preço deve ser considerado para calcular a meta de inflação? Uma pergunta relevante, devo colocar o preço das ações? Preço dos imóveis? O funcionário da TV Cultura que está aqui atrás vai chegar para mim e dizer, olha, precisa aumentar o salário porque aumentou o preço das ações. Por que estaria errada essa reivindicação? A bolsa está explodindo e o nosso salário não está aumentando. Qual a legitimidade de uma demanda por aumento salarial baseada em preço de ação? Nenhuma. Sabe, não compre ações. É simples a justificativa que eu dei. A barganha salarial é baseada no índice custo de vida. A ação não compõe custo de vida. E, para esse sentido, nem geladeira, nem automóvel, nem imóvel. Só que eles entram no custo de vida, geladeira, automóvel, imóvel não, mas aluguel de imóvel. Custo de vida é o custo para se manter. E para se manter, você não precisa ter um automóvel. Ou pode ter, mas não precisa comprar naquele ano, naquele mês, que é o mês do dissídio salarial, da discussão de salários. Então, essa é a justificativa política. Não deveria constar. Política, eu estou discutindo um valor contra outro valor. Certo? Uma demanda dos trabalhadores contra a reação dos empregadores. Olha, compra automóvel ano que vem. O preço da ação está subindo, você tem ação, então vende. Mas isso não é motivo para eu corrigir o salário. A justificativa do Woodford é diferente. Não tem nada a ver com isso. Fala, os preços flexíveis não fazem parte do problema. Então, a ação e o imóvel tem um preço flexível, sobe e desce, dado pela demanda e pela oferta, a variação. Portanto, eles não causarão má alocação de recursos. Portanto, não deve ser preocupação da política monetária. É uma alta teoria para uma política monetária que começou, vamos dizer, na prática. Certo? É um resgate do pensamento ou da proposta que o mercado é o melhor alocador de recursos, e quando ele não o é porque existem preços nominais rígidos. Nós podemos concluir, olhando essa justificativa, que se não houvesse moeda, o mercado funcionaria melhor. O que eu queria mostrar é que a justificativa que esse Michael Woodford, que é um professor famoso, apresenta para o regime de metas de inflação é a economia capitalista tem ciclos, tem flutuações, esses vão dizer o achado comum dos modelos de equilíbrio geral estocásticos, e cabe o papel da política monetária é evitar que os preços nominais rígidos, para cima ou para baixo, impeçam o melhor funcionamento do mercado. O resultado disso é que uma economia que não tivesse moeda capitalista funcionaria muito bem, porque é troca direta, teria oscilações, mas estaria sempre nos pontos de equilíbrio ótimo. O resultado dessa afirmação que ele faz, a afirmação dele é, se não houvesse preços nominais rígidos, a alocação do mercado seria sempre a melhor. Tá certo? Não se incomodem que a justificativa é complicada, porque ela é complicada. Ela é um resgate do pensamento pró-mercado mais importante. E a política monetária viria contornar a rigidez de preços nominais, que impedem um ponto de equilíbrio ótimo.
Críticas. Críticas, eu vou colocar assim, visões alternativas. Primeira, 2, 1. Outra explicação. Se nós imaginarmos que hoje, em 2012 e em 2000 também, a moeda final, quer dizer, a verdadeira moeda, já não é esta aqui, não é o dinheiro, papel moeda que a gente tem no bolso. É um título do governo. Por quê? Porque existem títulos públicos curtos. Tirando o dinheiro que você usa para pagar o pão de queijo, o ônibus, acabou. O táxi pode pagar com cartão de crédito, né? Então, tirando o pequeno dinheiro, o pequeno caixa que você precisa, o resto do dinheiro de todos nós está no banco e o banco põe num fundo de ativos financeiros muito líquidos ou você põe. E as empresas a mesma coisa. O que elas têm lá na empresa está lá só para fazer pequenos pagamentos e ser roubado no caso de um assalto. O resto não está não aplicado, está aplicado. A evolução do sistema monetário, a facilidade de informações, eu diria que fez com que o verdadeiro dinheiro fosse títulos públicos de curto prazo. Eu estou propondo uma explicação alternativa que é a seguinte. O M, que era papel, era e ainda é, né? Papel, moeda em poder do público, mais depósitos à vista. Eu digo, essa aqui é velha. M agora é títulos do Tesouro Nacional de curto prazo. Mas, se quiser, papel, moeda em poder do público é pouca coisa. Se isso for verdade, nós mudamos de regime. Eu estou levando vocês para um passeio, mas aprender a passear faz parte da vossa formação. Aqui é a taxa de juros, aqui é a demanda de moeda, com essa nova definição aqui, ó, ela é assim. É uma função positiva dessa taxa de juros. Ou seja, o dinheiro na economia contemporânea rende juros. Quando aumenta a taxa de juros no modelo ISLM, as pessoas falam, puxa, estou perdendo uma oportunidade de investimento. Então, vou abrir mão da liquidez e vou fazer uma aplicação, ou eu ou o banco, certo? Só que o que eu estou afirmando, que em 2012, quando aumenta a taxa de juros, o seu dinheiro é remunerado, você não abre mão da liquidez. Porque um título curto é muito líquido, não só porque ele é curto, mas porque ele tem um mercado secundário. Então, por que chamar de dinheiro papel, moeda em poder do público e depósitos à vista, que era o dinheiro do tempo da regulamentação que? O dinheiro hoje, tirando esse PMP, papel, moeda em poder do público pequenininho que está aí, ele não tem razão para não render juros, ele rende juros. Se você olhar o balanço de uma empresa, ativos disponíveis, caixa, é irrelevante, é muito pouco. O outro, aplicações financeiras de curto prazo. Sem risco, a maior parte é título público do governo. Suponha que isso seja verdade. Quando você aumenta a taxa de juros, você aumenta o encaixe das empresas, esse encaixe das empresas e dos bancos. E é isso que diminui a demanda agregada e diminui a inflação. Porque você está deixando a economia girar, a moeda girar mais lentamente. Você está emprestando dinheiro ao governo. E o governo está pagando para você deixar o dinheiro parado. Pagando mais quando aumentou a taxa de juros. Entenderam? Estou levando os senhores para o caminho
do profano, do crítico. Estou propondo uma nova explicação. A meu ver, muito mais poderosa do que essa coordenação de expectativas. E muito mais realista. O Banco Central fala, os juros agora é 15%. Eu sou presidente da Vale do Rio Doce. 15%? Eu vou tentar fazer caixa. Vou atrasar o investimento, vou aumentar as receitas, aumentar meu lucro e não vou sair por aí gastando 15%. Suponha que a inflação é 5%, no ano que vem eu tenho 10% real a mais do que eu tenho esse ano. Certo? E daqui a 3 anos eu consigo fazer o dobro de investimento com recursos que não me custaram nada para ganhar. A Vale, a Petrobras, a Siderúrgica Nacional e os bancos. Por que os bancos vão sair por aí emprestando? Tem que fazer um contrato, tem que conhecer a empresa, tem que pedir uma garantia, tem que discutir a taxa de juros, depois precisa cobrar, precisa acompanhar, olha, ele está pagando juros, está correta, a conta está correta, tem que registrar no balanço e depois ele vai ganhar uma taxa maior do que essa se o cara pagar. Se o cara não pagar, ele fica com um imóvel que não lhe interessa, ou vai para a justiça e leva 10 anos para receber. Agora o governo me paga ao banco 15%, por que eu vou emprestar? Então há uma redução do crédito e há uma demanda maior por títulos públicos de curto prazo, líquidos. E os privados que entram nesse bolo aí também. Então está se pagando um seguro-desemprego para os recursos financeiros. Isso diminui a demanda agregada e diminui a inflação. É a explicação que eu estou oferecendo a vocês, sem compromisso, não precisa comprar, porque ela não está no livro-texto, de que esse é o caminho pelo qual o regime de metas de inflação funciona. A meu ver, mais realista do que o caminho de coordenação das expectativas. Tá certo? O governo está pagando para você guardar dinheiro em caixa. Dinheiro remunerado.